Uou, salve galera, estamos começando mais um podcast aqui do Clube da Bola, o segundo tempo do maior programa do futebol catarinense, sábado na tela da NDTV e no Spotify, no YouTube, no ndplay.com.br. Durante a semana, um novo episódio aqui da nossa resenha, do nosso bate-papo, dando uma geral no que rolou no final de semana, que não foi nada bom para a torcida do Figueira, já a torcida do Avaí ficou secando o rival e só joga na terça-feira. Jorge Júnior, muito legal te receber sempre. Salve Mancha, salve a todos que estão conosco. O final de semana foi... Final de semana de terceira. Não foi nem de segunda, foi de terceira, né? O Figueirense conseguiu o inacreditável. Eu acho que o Figueirense é o inacreditável, assim, o que aconteceu. A gente vai discorrer um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Alisson Francisco também tá com a gente na mesa. Legal te receber. Tudo bem, Mancha? Pô, sentar na mesa com um cara que fala discorrer... É diferenciado, pô, né? O nível fica lá em cima. É diferenciado, é outra prateleira da crônica catarinense. Cara, fim de semana terrível pra todos. Ninguém se safou, nem o Avaí. Até a secação do Avaí deu errado. Talvez a Chape ali, um empate, né? A Chape vem com tantas derrotas acumuladas na Série B que empatar ali em casa, A diante da fase torcida... é tão ruim que empatar em casa é bom resultado. Estamos comemorando empates. É, a estreia do Gilmar Dalpozo depois da saída do Checo, né? Esse foi um caso à parte, né? O técnico tcheco ficou pouquíssimo tempo, no comando da Chape. Começar com a Série A, então. Criciúma e Grêmio. Criciúma começou, parecia que ia atropelar o Grêmio, aquela torcida sempre... Ele quer estragar já. O cara já não consegue começar o programa sem cair na risada aí. Tá certo. Depois vamos falar do técnico da Chape, que ficou pouquíssimo tempo. Série A, Criciúma e Grêmio. Criciúma começou com tudo, sempre contando com a força do torcedor. Que chamado, né, que o Criciúma fez lá na segunda divisão catarinense. O torcedor não abandonou mais. Claro que a gente vê isso acontecer em outros estados, em outras cidades aqui de Santa Catarina, mas como o Criciúma fez é de tirar o chapéu mesmo. Ele convocou o torcedor, falou, a gente precisa de vocês para voltar para a elite, para voltar para a primeira divisão catarinense. Isso aconteceu. Parecia que ia ser um jogo, um resultado positivo para o Tigre, mas no final das contas o Grêmio conseguiu fazer um gol no segundo tempo, aos 40 minutos. Monsalve, é isso? Monsalve, acho que foi o nome Ele mesmo. do nosso amigo. 1-0 pro Grêmio. Agora o Criciúma já começa a perceber que tem gente chegando atrás, tá pertinho da zona de rebaixamento. 3 pontos só. Mas tem um detalhe, Mancha. O Criciúma tem 2 jogos atrasados. Verdade. São esses 2 jogos atrasados que podem fazer a diferença pro Criciúma, né? O Criciúma vencendo na quarta-feira o Red Bull Bragantino, que é o primeiro jogo desses 2 atrasados, já aumenta essa distância para 6. Depois tem mais uma partida atrasada que é justamente contra o Grêmio. Então tem essa possibilidade de recuperar a pontuação que desperdiçou jogando nos seus domínios. No primeiro tempo foi um jogo bastante equilibrado. O Criciúma começou melhor ali nos primeiros 15 minutos. O Grêmio depois conseguiu equilibrar, né? E também criou chances, oportunidades de gol. Agora no segundo tempo o Criciúma dominou. Não que tenha sido um domínio produtivo, foi aquele domínio enganador, né? Mas o Criciúma teve mais atitude e o Grêmio numa bola conseguiu fazer o gol da vitória. E chamou a atenção até o Grêmio, né? A gente pega o Grêmio, que é um time considerado grande do cenário brasileiro, jogando com 3 zagueiros e 3 volantes para segurar o resultado contra o Criciúma, né? Então o Criciúma ontem teve uma participação, no domingo, uma atuação que eu considero uma das piores do Campeonato Brasileiro, né? Foi uma das piores do time, sentiu muito a ausência do Alano. O Alano faz falta nessa formação, é o cara que busca aquela jogada individual, que consegue fazer aquela jogada pelo canto esquerdo lá no campo ofensivo. E ontem o Criciúma sentiu bastante a falta dele. Eu acho o resultado é ruim, né? Pelo contexto do Criciúma. Mais uma vez, jogo com estádio cheio, torcida, tudo isso. Mas é ruim quando o Criciúma não consegue fazer do Heriberto Rios o seu reduto para conseguir vitórias, assim. Tu tem que ter pontos importantes dentro de casa e contra adversários que são um pouco superiores a ti e também roubar de alguns que estão abaixo, do mesmo patamar que tu tais. Quando o Criciúma não vence o Vasco na outra semana, eu já tem um alerta nisso. Aí pega o Grêmio agora e perde, é outro sinal de alerta. E o time tem que somar pontos, vitórias dentro de casa, porque a conta da Série A, ela até é básica, o campeonato é básico. 12 vitórias ou 13 vitórias, tu não cai. Porque tu vai ter os empates no meio do caminho, tu não cai. E aí tu tem que fazer essas vitórias em casa. Tu tem 19 jogos pra fazer dentro de casa, vai ter que somar umas 8, 9, aí tu vai beliscar 4, 5 fora de casa, e aí tá feito teu campeonato. E o Criciúma tá pedalando dentro de casa, e esse é um sintoma bem Acho que esse bem é o detalhe, grave, né, Jorge? Teve 2 jogos contra adversários diretos, o Vasco e o Grêmio, que estão ali
próximos na tabela de classificação. É o tipo de jogo que o Vasco, beleza, até empatou, não deixa o cara distanciar, não deixa o adversário distanciar. Agora, tu perder pro Grêmio, daí tu já aumenta a vantagem dele, teu rival, aí fica um pouquinho mais complicado. Tô com o jornal ND aqui em mãos, só para entender ali o que o Jorge falou, né? Hoje o 15º é o Criciúma, tem 25 pontos e 22 jogos. Tem 2 jogos a menos, como Quantas o Alisson já alertou. 6 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. O Vitória, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, tem 22 pontos, exatamente na matemática do futebol, uma vitória, né? Ele encostaria no Tigre. Já jogou 24 vezes, tem 6 vitórias, 4 empates e 14 derrotas, o Vitória. O Vitória tem mais... Tem mais derrotas do que a gente esperaria. Eu acho que só não tem mais derrotas que o Atlético, né? Deixa eu ver aqui na minha tabela. Tem 14 também. 14 também? 14 também. Né, o Criciúma tem que fazer valer o mando de campo, porque falta de apoio da torcida não é. A torcida... eu tinha visto semana passada um negócio, teve a polêmica do hino aqui em Santa Catarina, que tem que mudar uma frase, não tem que mudar uma frase. E tinha um vídeo que a torcida do Criciúma hoje é a única torcida que canta o hino do estado, quando tem ali antes e depois do hino nacional. E nesse jogo de sábado, de domingo foi a mesma coisa, cantando muito alto, assim, eu não lembro a estrofe completa, mas eu também sei cantar o hino de Santa Catarina. Mas não vou fazer isso aqui porque não precisa, não tem minuto. Ou precisa. Eu acho que não precisa. Ou precisa. Mas eu acho que tem que fazer valer o mando de campo e o apoio da torcida. E eu não sei se os jogadores sentem isso. O Figueirense, a gente já... Não falo do Figueirense. O Figueirense, a gente já sabe, quando tinha estádio cheio e não conseguia performar. Não sei se isso também acaba acarretando no Criciúma, porque... Ô, Mancha, até aproveitando esse gatilho aí do Jorge sobre o Figueirense, é por isso que eu não considero um público de 7 mil pessoas, 7.500 que teve no último jogo no Estádio da Ressacada, normal. Eu acho que é muito pouco. Para um time que vem de 2 vitórias fora de casa, que tá tentando buscar uma vaga no G4, cara, é para ter no mínimo 10 mil pessoas. Até citando esse exemplo que tu buscou lá no início, né, do Criciúma, que quando tava naquela fase ruim, foi a própria torcida que empurrou, que ajudou a recuperar. Eu acho que falta muito isso aqui, principalmente em Florianópolis, sabe? Os dois, tanto o Figueirense quanto o Avaí, de ter esse apoio, né? De ter esse incentivo nesses momentos que são decisivos. Até acho que dá para abrir um parênteses aqui. Duas coisas. Primeiro, o hino. Né? Toca o hino nacional e toca o hino do estado, isso, né? Aqui em Florianópolis toca o Rancho de Moraíra também. E daí, mas só que o Rancho toca antes do time entrar. Do protocolo. Há necessidade. Eu acho que não tem nenhuma. Isso não dá uma esfriada no cara? O cara vem do aquecimento, vem da adrenalina, tá lá cara, dentro do vestiário. É uma lei, né? É uma lei, mas a necessidade de repente só na final, talvez, né? Só na final, né? E estreia de campeonato tem que tocar o hino completo. Não. Tem essa... Isso não tem 8 minutos. Isso não é uma lei, né? Acho que é uma lei nacional. É lei nacional e nacional tem estadual. E tem a estadual que obrigou o hino, né? Podia a estadual rever isso aí, obriga, né? No primeiro jogo de cada campeonato, competição e tal, da federação, tem que ser o hino completo. Aqueceu, teve a preleção, tá na adrenalina, daí tu fica lá 10 minutos de hino. Eu sou um cara nostálgico. Eu fico relembrando o futebol raiz. Me incomoda muito esse protocolo de todas as equipes entrarem juntas, né? Eu não gosto. Eu prefiro que cada um entre separado, que daí tem a festa da torcida, entre o time da casa, entre o time rival, já vem aquela vaia, exatamente. O estádio vem abaixo. Eu acho que é uma outra realidade. A gente quis imitar o futebol europeu, que parece teatro, parece espetáculo, e a gente tá perdendo a nossa essência, sabe? Começa por aí. Esse lado latino que a gente tem, esse calor que a gente tem de ter esse protocolo, ter toda essa... Eu sei que é pra organizar, eu acho que é legal, é bacana, mas tu pode determinar, cara, tu tem 5 minutos pra entrar, senão tu vai tomar multa, ponto final. Não precisa necessariamente as duas equipes entrarem juntas, sabe? Na semana passada, no Avaí Paysandu, eu tive esse lapso de lembrar a mesma coisa, assim. De lembrar de estar na ressacada e o Avaí vai entrar. Como é que tinha... Solta o leão, a torcida gritava solta o leão, o Avaí saía do túnel correndo, um monte de papel higiênico, foguetório, aí depois entrava outro time, aquela show de vai, aquela vai absurda. E aí tu pode assim. fazer daqui uma apresentação, daqui a pouco, padrão NBA. O Avaí faz. Cria um padrão NBA. Hoje o Avaí consegue fazer, né? Pisca lá as luzes, apaga, se for no... Aí tu faz uma... Você não precisa mais esfriar a lâmpada pra depois ligar de novo. Hoje dá pra fazer tudo lá. E o Avaí já fez esse show de luzes na entrada, só que tu tá entrando outro time junto. Aí fica ruim. O time tá só ali de bobo alegre, não tá sentindo a pressão e tal, porque não tá sendo vaiado. Então, eu acho que esse protocolo padroniza, mas a gente deixa de ter um espetáculo extra, assim. Senão a gente entra com aquela musiquinha da CBF, tal, entra todo mundo andando devagarinho ali, num desânimo desgraçado. Aí senta, hino. Aí do outro hino, ladainha, joga moedinha
E aí já se passaram 5 minutos. Eu acho que demora muito. Nossa superprodução aqui nos bastidores, Ian e Vela já conferiram. É uma lei de 2016, né? A história do hino. Mas acho que podia ser revista aí, né? Acho que perde muito tempo ali, demora muito. E o principal, dá uma esfriada. Não só aquela esfriada muscular, física, né? Detalhe, mas esfriada ali, o cara vem na adrenalina do jogo. Exceção em 8 minutos de hino, 9 exceção minutos. no estádio lá do Heriberto Wilson, ninguém canta. Ninguém canta, ninguém nem sabe a letra. Nem levanta. Nem sabe a letra. Saudoso Sergião Vieira. Lembra do Sergião Vieira? Esse cantava. Ele tava trabalhando ali no jogo, começava o hino, ele já parava na hora. Parava de filmar pra cantar o hino de Santa Catarina, né? Depois ele continuava. Aquele travesseiro da NASA embaixo da camisa. Depois ele continuava. E sobre a torcida, você falou em 7 mil ali, que acha pouco. Eu acho muito pouco. E esses tempos, isso me marcou, né, cara? Me marcou isso. Uma vez vendo o jogo na TV e o comentarista, né? Olha, a torcida do Avaí também, o narrador, também marcando presença. Daí deu um take, tinha 6 pessoas, cara. Eu contei assim, tinha 6 pessoas, sendo que dessas, apenas uma prestava atenção no jogo. Tinha um casal conversando, o outro cara no telefone, um pai com um filho, um avô com um filho e um cara ligado no jogo, assim, olhando, apoiadinho na grade. Isso é a torcida do Avaí marcou presença. Tinha 6 pessoas, cara. Não é difícil fazer o futebol, a gente sabe que era um jogo fora, vale dizer que era um jogo fora de casa, difícil para viajar, difícil, mas alguns estádios tem pouquíssimo torcedor, né? Tem vezes a gente acha que é Série B, vai ver lá 900 pessoas foram no jogo aí, 800 pessoas. Sexta-feira eu me diverti com Ponte Preta e Operário, um grande jogo, né? Um espetáculo de futebol. Tinha 3 mil e poucas pessoas lá no Moisés do Caré. São partidas como Ponte Preta e Operário que me fazem cada vez ter mais certeza que o futebol precisa mudar, cara. Não, o futebol precisa mudar para as próximas gerações. Teve um grande jogo, o Ian tá aí a prova, que eu gosto muito, de jogadores que eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai ver aqui no Figueirense. Maricá e Olaria, o jogo do acesso na Série B do Rio de Janeiro. Fiquei assistindo boa parte do jogo. Você tem essa ligação, né, com o Rio, de ter ido lá no campo do Zico. Eu acho que o campo do Zico tava melhor do que aquele de ontem. Mas é o campo do Maricá lá, o Maricá que jogou já o goleiro Dida, que jogou no Figueirense 2022, veio como reforço para a Copa Santa Catarina, e o zagueiro Sandro. Aquele jogou no Figueirense, no Criciúma, no Brusque. O Jorge, ele gosta do Dark do futebol. Eu não duvido nada que o Gutenberg ou Micaías, não, eu esqueci o nome do cara, vão vir jogar no Figueirense em breve. Se tiver olha o nome do jogador, Gutenberg. Gutenberg, pode trazer a sua... camisa 10. A sua prensa. O Kevin. Mas aí é piada pronta, né? Não, eu não tenho dúvida disso. Aí é piada pronta. O Sandro, que foi a primeira pessoa que eu vi, isso quando ele veio pro Figueirense, né? Daí ele tava ali antes de entrar na salinha da coletiva, né? Ele chegou um pouquinho antes, tava batendo papo com a galera. E daí o cinegrafista da ND, na época Rick, da ND, falou assim, pô, vou fazer uma ceninha tua. Ele fez assim, ó. Daí eu não conhecia esse gesto. Ele fez assim, né? Eu falei assim, que gesto é esse, Sandro? Assim, tamo junto. Eu nunca tinha ouvido isso. Faz tempo que ele veio, né? Quando ele esteve no Figueira, tinha mais de 10 anos já. Ele, Sanilei... Era 2014. 2014, 10 anos, exatamente, 10 anos. Tudo lá. Lembro que ele fez esse gesto assim, França. França. Grande França. França mamica no asfalto. Esse tem história. Eu acho que já fizesse uma de Hélio Costa cobrindo o França, né? Ah, já fiz as matérias. Uma vez o telefone tocou de madrugada, assim, meu Deus, só pode ser rolo. França, não sei o quê, pode ir pra TV. Ele tinha batido o carro, né? Não se machucou, mas ele bateu o carro. Teve várias, né? Só escolher. Teve aquela bateu o carro, teve uns caras que queriam matar ele. Brigou, né? Fazia um rolinho, fazia tiro, porrada e bomba na frente da balada. Eu ouvi dizer que ele tá diferente agora, né? Entrou na igreja, acho que Sério? deu uma... Parece que sim. Não, deu uma mudada tá jogando naquele perfil bad boy. Eu vou ser bem sério, assim, sem brincadeiras, porque é triste, né? Sim. É triste, é uma realidade bem triste, assim, a gente não tem que ficar satisfeito com isso. Eu conheci o França quando ele era um jogador totalmente diferente. Eu acompanhei ele naquele Criciúma de 2012. Isso. Ele tava no elenco que subiu pra Série A. E, cara, era um jogador, assim, que tu não enxergava ele. Ele era introspectivo, cara totalmente tímido. Era outro França. O França que veio pro Figueirense era uma versão, assim, bad boy. Tipo, ele foi da água pro vinho, foi do 0 ao 100 em poucos segundos, sabe? Era um cara totalmente diferente. E aí nesse caso, do vinho pra água. Nesse caso, do vinho pra água. Do vinho pra água. Foi reverso. Então, mudou, cara. E é triste, né? Porque a gente vê que muitas vezes o lado pessoal, as questões pessoais acabam influenciando também no profissional. E o França foi um cara que sofreu bastante, assim, né? Teve algumas situações que
levaram a essa situação aí do Figueira, com vários casos de violência, enfim. E Mas que bom que você bola recuperou. também na época. E o engraçado é que ele tinha Jogava vários gols, muito. entregava bola jogava. também. Esse era um... E era o único cara, isso ninguém me contou, eu presenciei a beira do campo ao lado do banco de reservas. O único cara que batia de frente com o Argel. O Argel, cara, ele deu uma cobrada nele, mas deu aquela comida legal. Cara, volta, não sei o que, não consigo. Vai tomar no ru. Mandou um palavrão. É isso aí, garotinho tá jogando muito, Argel. Não brigava com ele. Aí o Argel metia na coletiva, joguemos, tentemos, né? O Argel era fera demais, né? E tem a história Descansa depois que morrer. do Treinar. Bruno Gaúcho, não foi? Essa foi demais. Que o menino chegou, não sei se era Bruno, mas vamos usar o nome de Bruno. Daí ele chegou na coletiva, tinha acontecido um jogo, acho que da Copa do Brasil, se eu não me engano. E o próximo adversário era um semifinal do Catarinense, Figueira e Chape, uma coisa assim, era um jogo importante. E o menino veio do Oeste, de uma rádio, não vou dizer o nome da rádio, né? A ideia não é contar o santo, é só o milagre. Não vou contar o nome do santo, só do milagre. E ele veio uns dias antes pra acompanhar esse jogo e ficar pro final de semana pra... Daí tá, pergunta, o Argel, tal, dele assim... Argel, aqui é Bruno da rádio, não sei o que, lá, de Chapecó e tal. E eu queria te fazer uma pergunta. O jogo... Eu não falo sobre esse jogo. Bom, já cortou o menino assim, coitado, não levantou, né? Vermelho. Com aquela empolgação. Não. Vamos falar do jogo de hoje, depois eu vou pra casa, vou dormir, vou acordar amanhã e daí vou pensar no jogo do final de semana. A Gel sempre dando aquela... Lembrei de uma outra no treino, cara. O lateral, o Leandro Silva, lembram dele? Claro. Lateral direito. Tem um dia que eu tava treinando ali no Scarpelli, era treino no pré-jogo. E era não sei se era um coletivo. Tinha um coletivo, mas depois tive um técnico e tal. E aí lançava pro Leandro e o Leandro tinha que cruzar. Só que o Leandro tava contra o sol. E aí o Leandro ficava assim, ó, pra receber a bola. O Argel meteu assim: que foi, Leandro? O sol tá atrapalhando ou quer que eu pegue um Dolce Cabana pra botar? Esse era Argel. Cara, era demais. Era demais, né? Coletiva de imprensa com Argel, entrevista coletiva com Argel. Só não era melhor que a do Benazzi. Que durava do Benazzi, 8 minutos a primeira do Benazzi não dava. O Benazzi teve gente que parou de trabalhar com jornalismo porque a mão não voltou mais ao normal, cara. E tanto segurar o microfone tem dinite, assim. a galera na tem dinite, Ler. Se for repetitivo lá, que o Benazzi, ele criou, né, a expressão Benazona. Daí Benazzasse, né? Daí Benazzasse, né? O cara que fala demais, né? Nossa. Legal. Falando da Série A, voltando ao Criciúma, se abre o jornal hoje aqui, página 21 do ND, Fortaleza é o líder. Cara, que... E não é surpresa pra quem tá acompanhando. É uma novidade interessante, assim, pro uma novidade. futebol. Não, uma surpresa, uma novidade. A gente ter o Fortaleza na liderança e se você começa a analisar os jogos e a campanha do Fortaleza nos últimos... O Figueirense, não lembro mais do Figueirense. Se nos últimos 9 jogos ganhou 1, Fortaleza ganhou 9 de 10. Cara, é muita coisa e faz diferença. E aí o Avaí, nos últimos 3 jogos, ganhou os 3, mesmo assim não chegou no G4. Então tu tem que seguir ganhando jogos para conseguir escalar, assim. Porque os campeonatos, tanto Série A, Série B, Série C, eles são equilibrados, mas tu não pode dar brecha. E há uma década, se a gente pegar 10 anos atrás, o Fortaleza estava na mesma situação do Figueirense. Quebrado na Série C, não conseguia sair de lá. E conseguiu essa recuperação organizando a questão dos bastidores, a questão da gestão do futebol do clube. Hoje é um exemplo. É a 4ª temporada já do técnico, né? 3ª ou 4ª temporada. Tá indo pra 4ª temporada, eu acho. O técnico que tem um nome com várias consoantes. Então tu quer dizer que daqui a 10 anos o Figueirense vai ser líder da Série A? Eu não isso que tu disseste? Não tô dizendo isso. Escreve aí. Foi o que eu entendi, não foi? Eu só tô querendo dizer que a realidade ela muda. Basta querer. Basta ter atitude. A gente tem visto isso no Fortaleza, cara. É um sucesso, né? É um exemplo que pode ser seguido. O que eu quero dizer é que pode ser seguido pelas nossas equipes. É algo que pode servir de inspiração. E o Vovoja já teve... já teve proposta para sair pro Corinthians. O Vasco também. Pro Vasco. E a direção foi lá e bancou. Não vai sair. Hoje Fortaleza 48 pontos. Não cai mais. Né? 14 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas. Segundo Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo e Bahia. Talvez o Bahia também ali, né? Agora eu vou te dizer, meio mal. Se o Botafogo, de novo, perder o título,
Dessa vez perder para um Fortaleza, eu acho que o cara que é botafoguense Desiste. pula na primeira poça d'água. O Bahia já poderia estar mais acima, o que desperdiçou pontos muito, muito importantes em casa, assim, alguns jogos de bobeira, assim, certo, Criciúma? O Bahia tem ganho com facilidade, mas o Bahia poderia estar mais acima e fazer um trabalho muito legal também com o Rogério Ceni, com alguns jogadores, comprando jogadores no mercado, né? Isso é um fato que é interessante. O Bahia tem um aporte financeiro. O Bahia, até o pessoal os grandes clubes É o Grupo preocupados. City. Grupo City. E aí, são os shakes, né? E aí, pô, obrigado por falar do Figueirense. O Marco Aurélio fala na coletiva, o que ganha jogo é o Olerite. O Olerite do Fortaleza não é maior do que o do Palmeiras, do Flamengo. E você citou o Palmeiras goleou no final de semana, né? O Cuiabá foi 5x1, é isso? 5x1, 5x0? 5x0. 5x0. O Cuiabá não viu contra a bola. Mas o Abel ganhou destaque porque ele deu uma resposta para uma repórter, não sei se vocês viram essa história. Desnecessário. O Abel é, como técnico, sensacional, né? Como ser humano, às vezes é uma pessoa meio errática, né? Ele puxa uns negócios, daí depois mandou... Ele desliga o disjuntor às vezes, né? Ele desliga, daí só respeito 3 mulheres. Poxa... Ele pediu desculpa, né? Mas pediu desculpa, mas aí a desculpa é ela nunca história, tem né? a repercussão do que o fato. Pode né? até limpar a caca, mas o cheiro fica. Mal. A menina fez uma pergunta sobre um jogador, uma pergunta não faz sentido, a resposta não fez sentido. Não. Porque ela perguntou, ela não foi cobrando, ela não falou... Só pra entender. Áspera, ela não impôs alguma coisa. Tipo a menina aqui na ressacada que falou, como é que você lidar com esse apelido de mão de alface pro goleiro que tava chegando? Isso não se faz, né? Daí não tem o Abel pra... Tô brincando. Daí ele falou, eu só devo satisfação a 3 mulheres, a minha mãe, a minha esposa e a Leila. Não, você deve satisfação pra torcida, enfim, né? Mas, enfim, o Abel às vezes dá umas mancadinhas, depois botou um pedido lá de desculpa, escreveu, mas isso aí a gente assinou. Sabe que às vezes nem é do técnico, isso aí Às vezes a assessoria de imprensa que faz, tal. O próprio clube também já cobra, pede para que se posicione e tal, até porque a Leila, óbvio, não ia aceitar uma situação dessa como mulher. Né? Tudo que ela defende e prega não ia aceitar uma situação dessa. Mas ficou chato. É aquela história, tu pode até limpar uma sujeira, mas vai ficar o cheiro. E até houve ontem um debate na rádio, né, e um comentarista falava, né, como é que ela vai chegar, chamar o Abel no escritório dela e cobrar. Como é que vai ser essa cobrança? Tem que ser feita. Aí o outro defende, tem que ser feita. De alguma forma. Até dando assim a entender a grandiosidade, o tamanho do Abel lá dentro hoje em dia, né? Esse técnico super vitorioso aí que mudou a cara do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras que reclama o time não tá ganhando, caiu da Libertadores, Copa do Brasil. Pô, o Palmeiras ganhou tudo nos últimos anos. Não ganhou Mundial, mas teve lá 2 vezes. Ganhou tudo. Então, o cara mudou o patamar do Palmeiras. Lógico, com dinheiro, com jogadores. E às vezes nem com os melhores jogadores, mas ele conseguiu mudar o patamar do Palmeiras. Alguns jogadores estão há muito tempo ali, já rodaram e não saem dali. Então, o trabalho dele, a gente não tem o que dizer. É um espetacular. Mas fora de campo, assim, um cara... Todo mundo erra, né? Alguns mais que os outros. Legal, vamos falar de... Só pra fechar rapidinho, Mancha, a série A, a gente tava falando do Criciúma e aí agora falamos do Palmeiras, eu lembrei dessa situação que valia destacar. A estreia do Patrick de Paula. Cara, ele ficou no máximo acho que 15 minutos em campo, mas o tempo que teve em campo já mostrou qualidade. Que já é um cara diferenciado, é um cara acima da média, que deve agregar o Criciúma, não só ele, como eu também acredito que o Pedro Rocha, assim que ficar recuperado da lesão, também vai acrescentar pro Criciúma nessa reta final do campeonato. Falou no Pedro Rocha, na entrevista de chegada, o cara perguntou, por que tu não tivesse sucesso na carreira depois do Grêmio? O cara ganhou tudo. Ganhou tudo, né? Ganhou tudo. Mas ele chegou, machucou no treino. Azar. O zica do cara, né? Me respondeu eu vou, agora zica. eu vou. Meteu uma zica ali. Vamos falar de Série C, já que o Figueirense foi citado demais. O Figueirense não conseguiu, né? Primeiro, naquela equação... Sabe, se o Santos foi agora, o Moisés. O Moisés não consegue. Não consegue, né, Moisés? Não consegue, Moisés. A equação, ela começava, né? Com a vitória do Figueirense. Ele tinha que vencer para depois pensar no empate lá no outro jogo. Tal. Mas eu sempre achei que era mais fácil os caras tropeçarem e o Figueirense não fazer a parte dele. Você falou até Não deu outra. O Figueirense não perdeu essa classificação contra o Volta Redonda, né? Desperdiçou ponto em casa. Esses 2 jogos que eram fundamentais, Londrina e São José, 6 pontos em disputa. O Figueirense ficou com 2, né? 2 empates. Ficou com 2 pontinhos. E muita gente disse... Até o Alisson comentou com a gente, o Figueirense não estava visando isso. Ele tem um outro projeto
que é fora de campo, mas também muito importante para a manutenção do Figueirense, né? É uma aposta. Pode dar tudo certo. E eu torço para que dê tudo certo. Realmente, em setembro, os credores aceitem a proposta que o Figueirense vai apresentar e comece essa recuperação judicial. Aí o Figueirense vai ter 2025 para projetar, né? Agora, é uma aposta arriscada, porque pode dar certo como pode dar errado. E se der errado? O Figueirense vai começar mais uma temporada, 5ª seguida na Série C. A gente sabe que Série C é ruim. Primeiro, porque é uma competição difícil de subir, é muito difícil. Tu não consegue atrair patrocinadores bons. A maioria que você consegue é patrocinador baixo, porque não tem visibilidade na Série C. A gente, para acompanhar um jogo de Série C, para encontrar uma transmissão, é um trabalho, né? Então, não tem visibilidade. Não tem apelo para você mobilizar o teu torcedor e conseguir um plano de sócios que seja suficiente para arcar mensalmente a equipe. Então, tem todos esses problemas que o Figueirense já enfrenta e vai enfrentar em 2025, caso não conquiste essa recuperação judicial, não consiga essa RJ. Então, assim, é uma aposta muito arriscada que a direção fez e tudo que acontecer a partir de agora tá na conta dela. É conta e risco dessa gestão que tá tocando futebol. Não adianta a gente ficar passando pano aqui, ficar enganando o torcedor. Tudo que vai acontecer a partir de agora, bom ou ruim, é culpa do pessoal que tá tocando o clube. Assumiu em 2020 com a promessa que em 2024 estaria na Série B. Tá indo pra 5ª temporada. É na Série A. 2024 na Série A. A gente tá indo pra 5ª temporada na Série C. Então, assim, o pessoal costuma dizer, né? Parece político em época de campanha. Eu vou melhorar a tua rua, eu vou fazer o asfalto, eu vou fazer o esgoto, eu vou fazer o... Mas é daqui a um ano. No próximo. Não é agora. É lá na frente. Aí chega lá na frente, não é esse ano ainda. Calma, é mais um pouquinho, é lá no outro. E assim vai. Só vai renovando as promessas de político. Estamos licitando. O comentário do Alisson aí foi ótimo, né? Peguei várias coisas. Primeiro, essa dificuldade, às vezes, de achar a transmissão, né? Esses tempos tava em casa, tava com a pequena e tal, e tava ligadinho no celular, coloquei pra assistir o jogo do Figueira, assim, conversando com a pequena, brincando com ela e assistindo o jogo. Depois de uns 15 minutos, eu fui ver que eu tava vendo um videogame. Era o jogo do videogame, cara. O boneco correu meio estranho, daí eu olhei assim, que tá todo quadrado esse cara, velho. Será que se machucou já? Eu olhei o outro, era o cara faz a transmissão do videogame na hora, ao vivo, eu acho. É. O cara bota pra jogar os times, né? Figueirense e o outro, e eu acompanhando o videogame. Não fizesse Pix? Não fiz o Pix. Eu não fiz o Pix. Essa do... Foi o Prisco que falou, né? 2025 e tal. Claro que ele fala que a ideia é de um projeto, né? Ele não tem, não tem como ter o futuro, não? Não sabe do futuro e não tem como fazer um projeto pra afundar. É claro que a ideia era subir, era estar pra cima. Mas lembro muito bem também que eu fui numa festa do Guarani. Guarani 10, né? Guarani 10 anos, uma coisa assim que em 10 anos o time ia estar no brasileiro, tal. Mostraram a maquete lá do estádio, né? Nada de Silveira. Não é fácil, futebol não é fácil, ficou muito caro. Ô, Mancha, mas o Figueirense no sábado aconteceu tudo o que era pra acontecer e ficou na mão dele. O Figueirense é um jogador a mais desde os 30 do primeiro tempo. E eu assim, cara, é agora? Não tem erro, né? O que pode acontecer de ruim por esse time não ganhar do Volta Redonda, que estava completamente desinteressado do jogo. Até quando tava os 11 para cada lado, tava um jogo de parceiro, assim. Tá ali, pá, vai aqui, um pouquinho ali. Eu ataco um pouquinho, tu ataca um pouquinho, tá tudo certo. E aí teve um a menos, o Volta Redonda não agrediu, ficou na dele ali, e o Figueirense não adiantou o time. Não conseguia atacar com força, com um mínimo de qualidade. E aí num contra-ataque bizarro, o Tomás Kaique vai lá e me faz um gol contra. Ele faz o gol contra, eu boto a mão na cabeça assim, eu não acredito. Minha mulher assim, o que foi? O Figueirense fez um gol contra. Assim, como assim? Olha aqui, eu virei o computador pra ela assim, olha aqui. E eu mandei pro Ian assim, meu Deus, é inacreditável o que aconteceu com o Figueirense. E aí, quando a gente fala, o Alisson até cita isso, de que tinha uma força pra não subir, estão pensando no projeto. Cara, é nítido que parece que é verdade. Ô Jorge, que é mais um indício. Vamos jogar contra o acesso. O Figueirense em 9 rodadas venceu um jogo. Um jogo em 9 rodadas. O que acontece o que acontece tradicionalmente quando ocorre isso no futebol? É meio turno. Tá? São 19 jogos, meio isso, turno. 9 jogos, você ganha apenas um, você não conquista a classificação para a segunda fase. Cara, quem é a primeira pessoa que vai pagar o pato? Quem é o primeiro que vai cair? É o treinador. É o primeiro indício de mudança, é treinador. Se você chega, depois de um jogo desse, que você não classifica, tendo a possibilidade real
de ir para a segunda fase. Em 9 jogos, você conquista uma vitória e você vai lá e banca o treinador, me desculpa, mas isso tudo estava no planejamento. Isso já estava acertado, inclusive, com o Bussi. Já estava acertado. Então, assim, não adianta, é isso que eu falo, eu não vou ficar passando pano, não vou ficar enganando aqui, contando lorota aqui, porque é real. O Figueirense, nos bastidores, não trabalhava com a possibilidade de acesso, não queria, não fez nada para isso. Não buscou incentivo financeiro para motivar os atletas ali. A gente sabe que um bichinho extra faz uma diferença. Não teve isso. Não criou clima de final, de decisão com a torcida também para os 2 jogos que teve em casa. O Figueirense estava satisfeito. O que era o objetivo esse ano? A gente vai passar tranquilidade. A gente só quer ter tranquilidade na Série C. Não quer deixar para o último jogo, para a última rodada, escapar como aconteceu no ano passado. Ponto. Era isso. Eu acho que, né, vai ser campeão ou vai conseguir o acesso. Isso a gente teria que ver um pouco lá na frente. Mas não classificar entre os 8, né? Pô, uma competição aí, até vou ver não, os 8 aqui, ó, vamos ver. Todo mundo fazendo de tudo para o Figueirense classificar. Força pra não... Os 8... Só faltou pegar pela mão. Os 8 classificados, o Botafogo da Paraíba, o Athletic Clube, que é de Minas, né? Ferroviária, São Bernardo, Volta Redonda, o Ipiranga, até o Ipiranga classificou, Londrina e Remo. Quem ficou fora aí, né? Do 9º até pra trás. Aí. Náutico, CSA, Figueirense, Tombense, Confiança, ABC, Caxias, Floresta e os rebaixados Sampaio Correia, Aparecidense, Ferroviário e o São José, que veio aqui e faz um gol nos 50 minutos. O Sampaio Correia eu acho muito simpático, né? O time de Sampaio Correia, né? Bolívia querida, né? Bolívia querida. Ele usa as cores do reggae, né? São Luís, do reggae raiz, São Luís, da massa regueira, Jamaica brasileira. Daí uma vez veio jogar na ressacada, Sampaio e Avaí, com uma Série B aí lá de trás, né? E o Sampaio entrou pra aquecer. E o uniforme de aquecimento ali, aquele uniforme, né, antes da camisa oficial ali do jogo, ele tinha as cores da Jamaica. Eu acho bonito. Bonito. E eles tinham um massagista, um grandão, cara. Eu perto dele era magro, só pra tu entender, ficava magro perto dele, grandão. E daí ele entrou, né, o massagista, pá, com a sua bolsinha ali, com as garrafas e tal, entrou. E o cara do som da ressacada meteu um Bob Marley, velho. Daí ele começou a dançar, só que o gramado tava molhado. Nossa. No que ele mete aquele primeiro passinho, dá no time, aquele que dá aquela jogadinha assim, ó, pum, escorregou, cara. Mas riram desse massagista. Ele levantou de boa, aí jogou a bolsa, fez assim pra galera da Bahia, bem na frente aqui das sociais, né? Aí é o DJ Sabe mete um quem Bob é Marley. ídolo do Sampaio Correia? Arlindo Maracanã. Aí, ó. Exatamente. Acho muito simpático, vai ter que fazer uma série D aí, né, pro ano que vem. Foi rebaixado Sampaio, Aparecidense, Ferroviário e São José. Quem gostava muito de viajar para o Maranhão, nosso amigo, né? Muito 72 feliz. horas de viagem. Muito feliz. Muito feliz. 45 conexões, chegamos em São Luís. Grande Jânio. O Figueirense, já é fera. Tô vendo aqui, o aproveitamento do Bussi tem 46% de aproveitamento na temporada. Você ficaria com o técnico Bussi? Depois do que aconteceu, Cara, claro. mas tem algumas visões pra fazer, assim. Ele é muito teimoso, né? O Figueirense não mudou o seu jeito de jogar o campeonato inteiro, desde o começo do ano. Teimoso ou limitado? Também. Porque uma coisa é ser teimoso. Não, mas eu acho que... Outra é ser limitado e continuar sempre trabalhando na mesma formação. O time, as peças do Figueirense, lógico, a gente deu pra ver, como o time não chegou, que não tinha qualidade pra isso, né? Alguns jogadores pra substituir quem saiu, tipo, o substituto do Alisson foi o Juan Levine, pelo amor de Deus. O Pato no último jogo também não jogou nada. Levine é nome de carro. O Juan Levine é o Adam Levine, né? O Adam Levine. Coldplay não, Coldplay não. Não, Maroon 5. Maroon 5. Deixa eu ver a nota do Levine aqui. Até sem nota, ficou sem nota. Jogou poucos minutos. Mas no outro jogo também ele entrou. Então o time do Figueirense é muito abaixo, mas o Bussi conseguiu tirar alguma coisa aí que dava. Ou nos enganar que dava. E dava, de fato, pro Figueirense ter classificado. Subir eu achava muito difícil. Já bateu nesses últimos... Se ganhar 1-9, se ganhasse 2-9, né? Se tivesse vencido Volta Redonda. Ia ter 6 jogos pra ganhar 3. Não ia bater, né? Não ia bater essa conta. E eu não sei se a diretoria não queria esse drama de ficar em quarto no quadrangular e ter uma pressão a mais, assim. Ou já perde agora, porque o próximo jogo tá aqui do Figueirense. 8 de setembro contra a Chapecoense. 3 da tarde, que é pra não gastar luz. Copa Santa Catarina. E é sintomático, como foi muito ruim a montagem. E a última vitória foi há 2 meses, é isso? Não?
Foi contra o Remo. Não, teve o Remo. O Remo. O Remo aqui. Eu fui nesse jogo, tava de férias, fui nesse jogo, levei as meninas, né? E o jogo foi sofrido, Júlio? né? Foi Júlio? Tava de férias, levei as meninas lá, a minha pequena nunca tinha ido. É uma vitória cada um mês. É uma vitória por mês. Tipo assim. E a minha esposa foi junto, ela é figueira, tal, ficou bastante conectada no jogo, né? Em determinado momento, ali no segundo tempo, o Remo começou a pressionar, o Figueira já tinha feito um gol, tava 1-0. O Jefinho. E ela... difícil, né? Vim aqui, tô agoniado, não sei o que. Eu falei, se é Figueirense, é 20 minutos de alegria para 70 de preocupação, tristeza, ansiedade, né? E foi isso que aconteceu, né? Até o fim do jogo ela ficou agoniada. Divertidamente, em 90 minutos. E quando eu não tô... Aliás, quando eu tô em casa, que tô ouvindo pelo rádio, né? Acaba o jogo. E às vezes as meninas, já acabou o jogo, pai, vamos fazer outra coisa. Não, agora que vem a parte boa, os comentários, as entrevistas, né? Gosto muito dessa parte também. E sábado agora alguém falou na rádio, o Figueirense tem um time muito jovem. Eu não acho tão jovem o time do Figueirense. Não é? Muito Camilo faz a média um pouco pra cima, né? Só da 38. Idade. Né? 38, Camilo, o Pato 24, 25. Não são tão jovens, né? É um time de 17, 18 anos, né? Não tem nenhum guri. Léo Maia, eu acho que é o mais novo do Figueirense, daí o Juan Caneto, 34. O Gledson, jogador experiente, já rodou, Genilson. Samuel, 20 e poucos. Léo Baiano, quase 30. JP Zep é mais novo. Jefinho, 27, eu acho por aí, 28. Não é um time novo, mesmo se fosse novo, velho, tanto faz, assim, mas um time tem que ter um mínimo de qualidade pra vencer jogo com um a mais durante mais tempo, cara. Na verdade, o elenco do Figueirense não é nem de Série C, é um elenco de Série D pra disputar a Copa Cara, aconteceu tudo no Figueirense, teve o Transferbana, aí o último jogador que o Figueirense contratou foi o Christian Renato. Pô, Christian Renato já não vinga, né? Christian ou Renato. E aí... Ele era volante, depois, só joguei do jogo de volante, sou atacante. É igual o Corinthians contratou um guri pra base que era goleiro até o ano passado, agora é lateral esquerdo. Contrato de 3 anos. O que é isso? Você falou... As coisas que são muito loucas assim no Figueirense. O Marco Aurélio falava, a gente não tem dinheiro, a gente tá fazendo austeridade, fazendo gestão pra manter tudo em dia, e de fato tá tudo em dia no Figueirense. Mas só que o Figueirense é futebol clube. O Figueirense não pode ser Figueirense, recuperação judicial, futebol clube. O que a torcida torce... O principal é o futebol. Não se torce pro planilha, não se torce pro advogado, não vou... Ninguém vai pra porta do tribunal, vamos aceitar a proposta. Mas só tá faltando isso, Jorge. Cara, é bizarro. Só tá faltando organizar ali uma caravana pra ir na frente do fórum na reunião dos credores. Porque a vitória do Figueirense vai ser essa. A levantar a taça vai ser a papeleta ali, o documento com a recuperação judicial. Você falou no JP Zep, foi a melhor nota aqui, né, do ND para ele, 7. Jogador mais lúcido do Figueirense durante a partida, comandou as ações no meio de campo, porém seus companheiros não produziram o mesmo. Nota 7 é a maior das notas aqui, é a do JP Zep, que não foi o único JP destaque do final de semana, né? O nosso JP foi o bonzinho com ele, hein? Nota 7, o cara tem que ter feito pelo menos um gol de bicicleta e uns 2, 3 balão pra trás. Nosso JP Bianchi, Estrela aqui TV, da NDTV, que escreve no jornal aí também pra gente. Matéria dele. Participou, legal. Você falou ali torcer pro advogado, né? Tem história muito famosa do Rui Guimarães, não sei se eu já contei aqui, que o irmão dele tava meio mal. Falei, o irmão dele, o Ronaldo. Tava com a pressão alta, tinha ido no médico, o médico proibiu ele, cara, de assistir, acompanhar o futebol, porque ele ficava torcedor do Galo. E o Rui aqui em Floripa, né? Daí o Rui ligou pra ele no dia que tinha clássico, cara, Galo e Cruzeiro. Ligou pra ele, Ronaldo, oi, Rui, tá falando baixinho aí, cara? Não, que eu tô aqui no escritório. Cara, o que tá fazendo aí? Não, vai começar o jogo, pô, o clássico. O médico já falou, o Rui, pro irmão dele, né? O médico já falou que você não pode assistir o jogo, fica com a pressão alta, fica nervoso, tal. E se a Maria entrar e te pegar aí? Daí eu vou ser sincero com ela, vou dizer, Maria, eu amo o Galo, pra ti eu só torço. Vou ser sincero com ela, a história de Rui Guimarães. Alô, Rui! Querido demais. Pra ti eu só torço, Maria. Eu amo mesmo é o Galo. Mas é isso, então a gente fica agora na expectativa do Figueirense. O técnico não vai sair, os jogadores não vai chegar ninguém, porque não pode contratar até no mínimo até 21 de setembro, que é quando acaba o transfer ban, e vai vir jogador só pra Copa Santa Catarina. Então, jogador de Série A sem time não vem, jogador de Série B sem time não vem, jogador de Série C que tá no quadrangular não vem, pode vir algum jogador de Série C rebaixado ali,
Série B do Carioca, de certeza vem alguém. Isso aí é informação, porque eu vi o jogo, o Gutenberg, o Kevin, eu vou tentar pegar o nome do outro camisa 7 ali, que é uma espécie de Alisson do Olaria, que eu acho que vai vir jogar no Figueirense. A saída do Alisson teve alguma consequência pra esse final melancólico? Eu acho até que a gente viu coisa demais assim nele. Eu acho que tava mais valorizado. A gente valorizou o passe do guri. A gente acreditou numa fantasia, assim, naquele momento que dava, aquelas 3 vitórias em 4 jogos, ele fazendo gol todo jogo, driblando e aí depois ele não conseguiu fazer mais um gol. É que é como o elenco ele é limitado, qualquer um que faça um pouquinho fora da curva ali já vira craque. Craque, entre aspas, tá? Craque. Então, acho que botou muita expectativa ali naquele começo ali, né? Tanto não só a fase do Alisson, como também o começo do Figueirense. Isso. Né? O torcedor acabou se iludindo, porque eu acho que isso aí a gente também tem que ser sincero, né? A direção em nenhum momento iludiu. A direção em nenhum momento veio a público dizer que buscava acesso, prometer acesso, vaga na Série B, isso aí em nenhum momento. A gente tem que ser justo, tem que falar bem claro, assim. A gestão, a direção sempre foi sincera com o torcedor. A torcida é que se iludiu, que acreditou que era viável, que era possível, né? E a gente também, né? Como a gente fala assim, a gente trabalha com desempenho esportivo. Eu não vou ficar torcendo por uma recuperação judicial, eu não vou ficar aqui fazendo campanha na coluna para que os credores se sensibilizem e aceitem a proposta do Figueirense. A nossa ideia, a nossa proposta é sempre motivar o torcedor para que a gente tenha um futebol melhor. Né? O desempenho esportivo é o que a gente busca. Busca incentivar que o clube, e não só o Figueirense, como qualquer outro catarinense, vá melhor, cresça, né? Que a gente possa ter um futebol desenvolvido. Então, nisso a gente também tem que ser sincero, tem que falar. A direção nunca enganou o torcedor do Figueirense. Tô pegando informações aqui. O Maricá é treinado pelo Reinaldo, que jogou no Figueirense. Sim. Na época do Firmino e tal. E o Maricá venceu o Olaria nos pênaltis e conquistou o acesso pra Série A do Rio de Janeiro do ano que vem. Tô querendo pegar o nome de jogador que eu não tô vendo ficha. Reinaldo atacante? O atacante? Jogou no Flamengo, PSG, sim. São Paulo. Lembro dele. Jogou junto com o Firmino. Eu tenho uma foto trabalhando no começo da minha carreira, lá 2009, eu acho que é 2009. Você tem uma história legal dessa do Firmino aí naquela Tá o Firmino, o Reinaldo marcando ele, e eu no fundo com um papelzinho anotando o treino. Legal. O técnico era Márcio Goiano. Exatamente. E o Márcio Goiano, a gente perguntava pra ele, Márcio, por que tu não coloca o Firmino? Né? Porque na época, ou era ele ou era Fernandes. Ele não botava não botava os dois pra jogar junto. E aí ele, eu não gosto do Firmino. É um jogador que não vibra, é um jogador que não tem vontade de vencer. A leitura do momento, né? Onde está o Firmino? Onde está o Firmino na prateleira do futebol internacional? Eu acho que o Márcio Goiano, na época, deve ter servido o exército, que é um corpo que não vibra, um esqueleto que se arrasta. Então, acho que ele... O Firmino veio aí no jogo... Ele já estava na Alemanha, né? Fazendo sucesso na Alemanha. Foi o... Hoffenheim. Saiu do Figueira direto. Hoffenheim. Ele estava já fazendo sucesso na Alemanha, e daí no final de ano teve um jogo aqui, acho que do Juninho. Aquele outro lateral do Figueirense, que tá morando aqui, mora até lá no córrego. Não, um baixinho que foi pro Palmeiras, teve no Fluminense. É o Juninho, o lateral? Outro. O Diogo? Não é o Diogo. Bruno... Lucas? O Lucas. O Lucas tava, tal. E o Firmino chegou, ia começar a partida, sempre tá atrás, esse jogo festivo, atrasa, tal. Era lá em São José o jogo, quase em Palhoça, tal. E daí a gente foi lá pra fazer essa cobertura, sabia que ele tava aí. Ô, Firmino, uma palavrinha aí antes do jogo. A gente, né, depois vai jogar, daí vai... cara, entrevista. Eu disse, pô, rapidinho, cara. É que eu não tô mais acostumado a falar português. Eu falei, Firmino. Pra cima de Moá, né? Pra cima de Moá, filho. Tava meio preguiçoso, assim, de férias. Ele não tava muito afim de entrevista, mas vale dizer que ele deu ali 2, 3 palavrinhas ali e tal. Não, mas também é o máximo que ele consegue. Ele não é muito de falar. Não. É mais de jogar. Não. É mais de jogar. Eu entrevistei ele agora no dia do jogo do Wilson e do Sim. Fernandes. Aí ele falou legal, já tava solto. Agora, Naquela época ele era... Isso, Só que nem inglês ele falava também. Ele... Sou... entendi. Thank you. Lá ele, no caso, ele tava mais acostumado com entrevistas em alemão, né? Daí ele, não tô nem mais acostumado a falar português. Não, Firmino. Assim, conta outra. Mas daí ele deu umas palavrinhas lá com a gente, lá no dia desse jogo. Cara, e voltar um pouquinho, falamos da Série B, Série A, vamos pra C, vamos voltar pra B. A Chape, né, saiu o cheque,
entrou o Gilmar. Saiu o Tcheco. Saiu o Tcheco, entrou o Gilmar. E com toda essa identificação que ele tem lá com o time do Oeste, com o Verdão, conseguiu um empate em casa, né? Como a gente falou no início. Já estamos comemorando empate. Eu até ia comentar no clube no sábado, na TV, o Gilmar Dalpozo tá virando o Mauro Ovelha do passado. A Chapecoense, sempre que tinha um problema, chamava o Mauro Ovelha. Aí o Mauro Ovelha ia lá e apagava o incêndio. Agora tá acontecendo a mesma coisa que o Gilmar Dalpozo. Já é a 4ª passagem dele, depois do acesso em 2014 para a Série A, né? Não só aquele acesso para a Série A, mas teve o acesso também da C para B e tal. Faz parte daquela, C pra B, B daquela pra arrancada. Construção, da construção dessa fase nova da Chape. Só que assim, o Gilmar Dalpozo não faz milagre, né? O Gilmar Dalpozo, ele é um técnico que tá criando esse estereótipo, vamos dizer assim, de ser um técnico para resolver problema. Um apagador de incêndio, como tinha no passado o Mauro Ovelha, como teve recentemente o Argel. O próprio Benazzi também. O Gilmar tá virando esse treinador, né? Então a Chapecoense está se apegando ao passado dele no clube e também à história recente que ele fez, que conseguiu livrar o time do rebaixamento, para tentar conseguir escapar. Mas a situação esse ano tá pior. A situação tá pior. Os atacantes não conseguem fazer gol, cara. É absurdo. É uma coisa assim que, olha, eu nunca vi. Eu não lembro de ver uma fase da Chapecoense nos últimos 10 anos assim, de ter uma galera da frente que não consegue marcar gol. É absurdo, parece ziquinhaca. Tem um sapo enterrado lá, tem que falar com o Badá pra fazer um trabalho lá, porque tá estranho, tá muito estranho. O time, na questão, se a gente for pegar o último jogo, evoluiu, porque tomou uma chinelada de 4-0 do Guarani, que era o lanterna em casa, agora empatou, né? Como tu falasse, né, Mancha, no começo. Mostrou evolução nesse sentido, já conquistou um ponto. Mas são 10 jogos sem vencer na arena, cara. São 10 jogos jogando em casa sem vencer. Em casa. Pô, é muito sintomático o caminho que tá tomando a Chapecoense com o Gilmar. Eu acho que não sei se eles apostaram, porque quando o Gilmar chegou no Havaí, venceu 6 direto. Depende de 6 direto aí. Mas a gente fez o cálculo ao vivo, né? Pensava de um pouquinho JP, mais. Que é o matemático. JP fez o cálculo, ele pensava até de um pouquinho mais pra salvar realmente a Chape. Tem que ser 60% de aproveitamento. Mas é claro que 6 vitórias aí de 18 pontos tiraria a Chape dessa situação, né? Hoje a zona de rebaixamento tem Ituano passou a Chape. Venceu a Chape também. O primeiro jogo do Checo foi contra o Ituano. E o Brusque pode ultrapassar também. Chapecoense, Fechamento da rodada, o Brusque e Guarani. pode dar a Chape pra vice-lanterna. O Guarani empatou na rodada, né? O Guarani, já te digo, o Guarani... Ele empatou com... Eu não tive o prazer de ver esse jogo, mas eu sei que o Guarani empatou. O Paysandu pode aumentar a distância. Isso. Daí vai ficar a 4 do CRB, que foi o Não, acho que ele não teve jogo com o Botafogo. Acho que foi isso. O Botafogo do fogo lá. A definir, E o Brusque também vai jogar. Se o Brusque vence, ultrapassa, a Chapecoense vai pra penúltima colocação. O Brusque pega nessa terça-feira o Sport e o Avaí em casa, né? Mas, pode dizer, em casa, vai ser em Florianópolis. Vai ser em Florianópolis. E o Avaí vai estar fora, joga contra o Coritiba, lá no Paraná. Esse jogo é bem bom pra ir, né? Brusque Sport, assim... O último deu 48 torcedores. Não dá pra fazer futebol. Danilo Resini, presidente, falou conosco no sábado no Clube da Bola. O prejuízo já soma R$1 milhão. Sem bilheteria, sem a questão dos sócios. O Brusque já tá acumulando R$1 milhão sem jogar no Augusto Bauer. Não, esse é o menor dos prejuízos, né? O prejuízo em ponto. Quantos pontos o Brusque tem, quantas vitórias tem quando jogava em Itajaí, jogou na ressacada, acho que ganhou um jogo. O 1-0 ganhou de alguém recente aí. O resto perdeu o Curitiba. Empatou com a América. O Brusque tem 3 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. Nossa. É muito pouco, muito pouco. E vai brigar, enquanto não voltar para o Augusto Bauer, e aí tem que depois... Eles estão treinando lá no sintético, mas se acostumar, se ambientar. Eu vi o jogo da final do Sub-20 semana passada, tá muito esquisito o paredão atrás do gol, assim, uma referência que a gente tinha de... ou uns carros estacionados, né? No começo o carro estacionado, a galera no alambrado ali. Agora tem um paredão cinza atrás do gol da direita da cabine, porque tem um prédio ali, então referência, estranho, né? Tudo. É muito estranho o jeito, mas é o que tem. Ficou parecido, quem acompanhou aquele documentário do Manchester City, né? Ficou parecido com os centros de treinamentos do Manchester, que tem um paredão onde os jogadores até brincam, né? Acho que a tinta muda, em cima um pouquinho mais claro, embaixo. Eles brincam de quem consegue acertar e dominar, tal. No documentário passa essa brincadeira deles. Então eu tô assistindo, falou, eu comecei a assistir. A diferença mesmo é só o Guardiola. E lá tem o Guardiola que não...
Legal. O Brusque joga, como a gente falou, ainda na rodada, né? E o Avaí vai até Coritiba. Vai até Curitiba pegar o Coritiba. A gente falou lá no começo do nosso episódio. Os resultados não ajudaram nem o Avaí. Os resultados foram ruins. O Avaí agora tá 4 do G4. Mesmo vencendo Curitiba, não entra no grupo de acesso. Não entra no fechamento da rodada. Esse outro jogo bom. Pena que é terça-feira, no jogo final de semana. O pessoal, o torcedor do Avaí poderia ir a Curitiba, não é tão longe, 3 horinhas de carro, 4,5 de ônibus, para acompanhar o jogo. São torcidas lá que tem, as organizadas são parceiras e tal, que vale a pena a viagem, assim, que é legal assistir um jogo fora do teu time, acompanhar. Mas vai ter uma galera lá assistindo, de certeza, para cobrir esse jogo. Até é legal de ir, né? Perto, apoiar o momento do Avaí. O Alisson falou dos 7 mil e pouco na semana passada, também achei pouco de torcedores, achei que teria mais gente. Não teve fila para voltar, mesmo ia ter uma obra no túnel. Peguei bastante fila, demorei mais de uma hora para chegar no jogo. Saí de casa 6 horas. Vice-Pressa com um acidente, depois Vice-Pressa Sul com um engavetamento com 4 carros na fila da direita, perto da entrada do elevado da seta. E aí, tranqueiro, assim, não vou chegar nunca nesse jogo, daqui a pouco fecha o credenciamento, me perdi. E aí a galera não rolou. A única coisa diferente que tem no arredor da ressacada, o Avaí tá fazendo ali o espaço da raça, que é a entrada ali, que é diferente, é muito político. Eita. Essa época, né? Essa época. Muita bandeira, carro de som. Muda o ambiente do jogo, assim. Você falou... Como do pré-jogo. Da volta, né? Tu falou dos arredores, tem gostado da banda, né? A banda chega, dá um rolê por ali... A charanga voltou pra ressacada, já não tava... Eles tocam umas músicas mais modernas, né? Cantaram a música do Silvio Santos, tocaram o Silvio Santos e tudo, muito bom. O Mancha tem uma história boa, só não conta o santo. Qual? Do político lá na ressacada. Não, fazendo faz tempo, né? Uma eleição lá do passado, fazendo mais de 10 anos isso, com certeza. Eu fui fazer um freela pra Rádio Guarujá, no trânsito, nos arredores da ressacada, aquela muvuca. E o Miguel narrava, né? O Miguel tava narrando e surgiu a informação que tinha um caminhão, cara. Quem conhece a ressacada, né? No sentido de ida ali, próximo ali ao centro de treinamento. Antes. Isso, ali próximo. Lá do Correio. Isso. Um pouquinho depois. Ela só vai. Pra você voltar, na época tinha que dar a volta na ressacada, a outra voltava e essa, né, ia. O cara desinformado, ele queria fazer uma manobra pra voltar. Na contramão, né? No que ele imaginou que não era contramão, porque eu acho que no dia normal não é contramão, no dia de jogo ela fica só ida. E era um caminhão de político, cara. E daí o Miguel soube da história. Mancha, olha aí, tem um caminhão querendo ir na contramão. Eu falei, é verdade, Miguel, tal. E eu não conseguia ver qual político era, qual que era o partido, né? Eu tava um pouco longe. Eu vi o caminhão, assim, né? É verdade, Miguel, e ele tá conseguindo isso aqui. Pô, e daí chegou a polícia, cara, foi aquele rolo, a polícia dizendo que ele não podia, mas daí o cara já tava meio atravessado, tal. Só pra resumir a história, e nós detonamos. Pra resumir a história, cheguei segunda-feira no trabalho, o político era nosso amigo. A gente não sabia, não tinha visto ali a sigla na época do partido, né? E daí, rapaz, meu telefone não parava de tocar. Pô, como é que tu faz uma dessa? Que bola fora, mancha. Eu disse, não, poxa. Mas vale dizer, na minha defesa, eu disse, pega lá a gravação. Pega a gravação. No momento nenhum eu falei o nome. Porque eu realmente não sabia o nome, não dava pra ver direito. Candidato na época, deputado federal, acho que era nosso amigo, rapaz, que bola fora. Eu e Miguel detonando lá, passamos 5 minutos detonando o caminhão, lá queria fazer a curva, fazer a volta. E o telefone, como é que tu faz uma dessa? Coisas do rádio jornalismo brasileiro. Exatamente, ele quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Anderson Moreira. Chegou bem? Chegou bem, tá. Eu fiz até a pergunta na ressacada, no Figueirense são 2 perguntas por repórter e na ressacada é uma só, né, no pós-jogo. E aí eu perguntei sobre o Curitiba, assim, não deixou nem eu comemorar essa vitória ainda, assim, o pessoal já perguntou tudo que tinha ali, eu quero saber o resto daqui pra frente. O Avaí não vai ter o Mário Sérgio, o que ele pensa, daí ele deu aquela tergiversada, né, essa é outra palavra boa, né? Tergiversar, e falou sobre um adversário muito difícil, que vai se preparar a partir de sexta-feira, que foi na quinta do jogo, que depois ia imaginar como é que é montar o time pro Curitiba, mas que não tem receio, medo dessa sequência de vitórias, assim, que dá uma pressão nos jogadores, temos que ganhar, não sei o quê.
Não, tá com o pezinho no chão, 1-0 goleada. O Avaí agora tem a melhor defesa da Série A, da Série B. Isso é importante também, estancar essa sangria, né? Teve algum período, começo do Campeonato Catarinense foi o calcanhar de Aquiles do Avaí, foi aquele problema na defesa, tomando gol todo jogo, 2 gols por jogo, durante 10 jogos, e agora não tá tomando gol, tá fazendo tá sendo assertivo ali. E no último jogo nem sofreu, não tem um sofrimento, assim, o Paysandu não foi aquele adversário cruel. Agora, contra o Curitiba, tem que ter muito mais atenção, não vai ter o Mário Sérgio, provavelmente o Natanael vai jogar na esquerda, e aí a gente vai ver o que ele vai botar em campo, assim. Expectativa, eu acho que dá pra Avaí ganhar. O Avaí ganhou um Gilmar Dalpozo do Curitiba aqui, o Ian me lembra, o chute do Zé Ricardo, né? Um chute de sorte ali, eu acho que e assim, o Avaí tá nesse momento que virou pra lua. Teve uma briga ali, né? Antes, no aquecimento, última rodada. Lembrado. O Zé Ricardo, citou o Zé Ricardo e o Giovani? Não. Foi o Giovani e Zé Ricardo. Mas acontece, né? O Alisson... Nós dois não vamos fazer isso aqui não vamos fazer que não. Mas o Alisson... Mas é isso que eu falei. Mas já aconteceu de colegas nossos saírem na bronca. Teve. Sempre tem. Qualquer profissão. Essa não vamos contar. Algumas um pouquinho mais, algumas um pouquinho menos, mas sempre tem. Mas acho que foi o Alisson que falou sábado no Clube da Bola. Não tem essa ideia que o time é uma família. São 40, 50 homens, né? Sempre tem a patotinha, sempre tem a galera que pensa diferente. O André Moritz falou aqui pra gente, tem a turma do samba, tem a turma da religião, tem a turma da resenha, tem a turma do sereno, né? E às vezes existe um certo conflito. É um ambiente que, assim, primeiro que envolve muito ego. Futebol envolve muito ego. Sim. E tu administrar isso aí é muito difícil. E às vezes o treinador ele tem uma preferência e daí já deixou tu irritado. O cara quer estar jogando, tá na reserva. Isso é normal no futebol. Isso é normal. É que algumas coisas não chegam a passar o vestiário, né? Ficar lá dentro. A briga que rola é lá dentro. Mas a gente sabe o que acontece. E dessa vez foi no campo. Eu, sinceramente, não sei o que aconteceu ali. Eu não sei se alguém questionou os dois também sobre o que motivou a briga. Se foi algum erro, porque era um aquecimento, não era nada de erro de aquecimento. Era um erro? Erro de aquecimento ali, subiu a plaquinha. O erro de aquecimento ali, daí um cobrou o outro, mas aí o Zé empurrou, o Giovani deu meteu um Daniel San. Aí o Zé Ricardo deu uma esquivada, Anderson Silva, assim, tirou bem o corpo. Não, ele meteu um Daniel San, se acerta, era igual aquele golpe do Anderson Silva. E aí depois... Vitor Belfort, caía pra trás. Aí foi pro vestiário, o pessoal segurando os dois e tal, depois do jogo. O pessoal não deixou eles falarem também, seguraram os dois ali. Mas quando saiu o primeiro gol do Wagner Love, que é anulado, os dois se abraçam. Os dois se abraçam, uma ponta pro outro, aí se abraçam e tal, e aí o gol foi anulado. Eu acho que tem que ter isso aí também, tá? Mas é aquele... Eu não sou fã de time frufru, não. A gente tava falando até agora do Figueirense aqui que não tem vibração, que é um time morto dentro de campo. Tem que ter isso aí, cara. Tem que buscar a vitória. Tem que cobrar pro outro ser melhor mesmo, é isso daí. O Avaí tinha um jogador, cara, eu não tô lembrando, acho que ele era lateral, que era o Marrom. Marrom, claro. O Marrom ou o Marrone? Marrom. Marrom tem cintinho. Lateral, né? Mais jovem. E daí ele tinha, acho que, subido dos juniores, né? Um segundo jogo dele, uma coisa assim, na ressacada. E ele acabou com o jogo, fez 2 gols, cara. Eu acho que ele fez 2 gols e deu um passe. Foi o cara do jogo, né? E daí, na segunda-feira, todo mundo queria pegar o Marrom, pegar uma palavrinha dele, conhecer mais desse garoto, não é que ele é, daquele não é. E daí ele aparece Isso faz muito tempo, cara. Isso faz muito tempo, né? Porque uns 15 anos para mais. 2000, começo dos anos 2000 lá. Começo dos 20 anos. O Marrom me aparece com uma chuteira colorida. 4 brincos na orelha. Na época não tinha muito a tatuagem ainda, né? Ele não tinha brinco nenhum, aparece com 4 brincos, 2 argolas aqui de ouro, com cruzinha e tudo, crucifixozinho, tudo aqui, pá, correntinha e chuteira colorida, cara. Daí a gente pegou a cena, fez a entrevista com ele e mostrou pro Miguel. Quê? Fez um gol, já tá assim? Já ficou louco. Na época do ego, né, cara? Daí ele teve... foi bem no jogo, tem a moral de chegar segunda-feira, hoje a chuteira preta, ainda, né? A chuteira preta, ainda. Não usava colorida. Ele já chega com a colorida, com 4 furos, 2 furos em cada orelha e tal. Mas tá valendo. Tá valendo. E é outra coisa, né? Tudo faz parte também do... Venceu. Tá valendo. Pode. Agora se perde. Vem naquela sequência ruim com o Gilmar Dalpozo, daí já cria uma série de especulações. Que o grupo tá rachado, que o grupo não se fala, que... Essa junina. Um tá atrapalhando o outro, e então... Mas é isso, até o Anderson falou que a culpa, de repente, até dele, de que ele incendeia demais, né? Incendeia demais o cara chega, pega, não sei o quê. No treino que a gente viu lá, né, na ressacada,
Não vi ele muito assim, não era um coletivo valendo, pegado e tal. Mas os caras estão o tempo todo um mordendo o outro. O Avaí é muito mais intenso. Uma intensidade muito grande nos treinos, né? O aquecimento ali é pra valer. Não, mas tem que ser. Se for o Avaí, como dizem, tá jogando com tesão agora. Exato, tá apontando pro céu. Tomou Tadala fita agora. Tá apontando pro céu, tá apontando pro céu. Mas só que assim, porque o time de Santo, a galera que é... O Figueirense tem muito disso na rede social, né? Tu vê aquelas células, a galera, todo mundo no quarto, assim, todo mundo levanta rezando ali, assim, pô, não dá, né? Tem que ter uns 4, 5 malucos ali. Tem que ter um bandido. Tem uma turma meio... Futebol sempre tem que ter bandido, cara. Se não tiver bandido, já não é bandido no sentido da violência, no sentido pejorativo, é bandido no sentido de malandragem mesmo. Um cara que é casca grossa, sabe? Um cara que move, que faz com que o cara busque ser o melhor. E tem que ter, se não tiver isso no elenco, esquece. A gente tá chegando na retinha final aqui de hoje. Tem cornetada, é isso? Baixinho, foi baixinho. Jorge. Tomás Kaique. Porra. Kaique. Tomás Kaique, pelo amor de Deus, o meu zagueiro. Vai cortar, perdendo a passada, toca na bola e faz o gol contra. Ele fez o corte errado. Ele poderia deixar passar, poderia ajeitar o corpo, ele foi tentar evitar um corte, que tinha um zagueiro atrás dele ainda, e botou pra dentro do gol. Tomás Kaique não tem justificativa e vai ter que ficar, né? Porque o Figueirense não vai poder contratar, então dia 8 de setembro, no Scarpelli contra o Chapecoense, 3 da tarde, que é pra não gastar luz. E Copa Santa Catarina é obrigação. Olha aí, ó. É obrigação. Tem cornetada também? Tem cornetada? Não, a cornetada eu acho que é do Figueirense também, ó. Minha corneta vai pra gestão do Figueirense. Tomou uma decisão que na minha visão é errada. Eu não entendo nada da parte administrativa. Sou inclusive um desastre com números. Mas eu olho pelo lado desportivo que seria muito mais interessante tu ter um clube na Série B para conseguir arrecadar mais com plano de sócios, para conseguir arrecadar mais com a questão dos patrocinadores, para ter a verba da TV, para ter também a possibilidade de trazer um jogador diferente, porque uma coisa é tu chegar pro Mancha, Mancha, tu vai jogar a Série C, Mancha, tu vai jogar a Série B, cara. Outra coisa é tu viver essa realidade que vai viver mais uma temporada, 5º ano. Então minha corneta vai para a direção do Figueirense. Beleza, foi uma decisão dela, ela que tem a caneta, ela que tem o dinheiro, tá pagando a conta, beleza. Agora tudo que acontecer daqui para frente de errado ou de bom é reflexo, é consequência dela. Da atitude não classificou dela. por uma decisão dela. Administrativa. Dela. Teve um jogador do CRB, o Léo Pereira, lateral do CRB, nesse jogo contra a Chape, né? A gente falou há uns 2 programas atrás, eu acho, a gente comentou a história do caixão, do jogador que puxa o calção, a perna do calção, pra ficar ali, né? O Léo Pereira, ele inventou de puxar as 2 pernas. Eu acho que ele prende na bermuda térmica, assim. O Rafinha as 2. Fica parecendo uma fralda, cara. Fica horroroso. Alguém tem que dizer isso pra ele. Porque, pô, se o cara tem uma perna ali, que tem aquela tatuagem nervosa, assim, até tem uma... Digamos, tem uma desculpa ali pra mostrar a tatuagem e tal. Pô, ele puxou as 2, prendeu na bermuda térmica, assim, sabe? E fez do calção uma espécie de fralda. Fica horroroso na televisão. Mas essa é a corneta. Mas é um gambito, assim? Não, o cara é forte. Não, o cara é forte. Mas não ficou legal. Visualmente não ficou legal. Ou arrumamos um calção mais curto pro homem. Não, vamos achar ou proibimos ele de fazer isso. Fazer umas bermudinhas tipo Sócrates, né? Da década de 80. Careca. Que era aquela cueca boxe. Os caras jogavam de cueca boxe. Porra, ainda ontem eu pesquisando no celular, achei uma foto minha usando essa azulzinha. Encostado num 147 lá da rua. Legal. Você falou que tem uma foto, você aparece no fundo, né? E uma foto eu vi no futebol amador, cara. No futebol amador eu vi uma foto minha que mudou um pouco a minha vida. Fui no oftalmo. Porque eu tô assim na foto, ó. Eu não usava óculos. E me pegou, né? Tava, no caso, sem óculos, né? E daí pra conseguir enxergar, eu calculava a distância que eu tô assim, ó. Atrás na foto, eu falei, caramba, velho, eu estou com... Alguém tinha me falado, mas tá fazendo assim, tem que ir no oftalmo, eu não dei bola. Daí quando eu saí na foto assim, eu falei, pô, marquei oftalmo na segunda-feira, cara. Fui lá e mudou, agora desde então, os óculos. Falasse de futebol amador, o Palmas foi bicampeão da Canfag, envolvendo o Celso Ramos no fim de semana, meteu 4-1 no After. E grande festa lá, o nosso querido Matheus Alves foi lá acompanhar o jogo. Palmas a praia ali? Palmas, né? Chegando em Palmas ali, o campo Paraíso. Leonardo Petrelli. Mudou demais, né? Grande o estádio. Checo que ia gostar muito de pegar uma praia ali em Palmas. Tava ali, deve ter casa.
O Galego tem casa lá, o Marquinhos tem casa lá. Tem, E aí lá no canto, já faz tempo, desde a época que jogava aí. Até a gente lembrou, né? Em breve tá no ar o episódio do Marquinhos. Ali é um reduto de encontros. Quando o Rodrigão foi pra lá não foi jogar o jogo porque tava com a amidalite. Cara, se eu não, aí foi pego se eu não me engano, o Neymar já teve lá. em Palmas, né? Na época que os dois jogaram juntos no Santos, lá no Pode começo. Não, o Neymar já teve em churrascos lá. Ele é. Legal. Então a gente fica por aqui. Vamos mais uma horinha. Mais uma horinha. Mais uma horinha, tranquilo. Com o Clube da Bola Podcast, toda semana em um episódio diferente desse, que é o nosso papo da rodada. E também o resenha aí, que a gente traz convidados especiais. Que é bom, né, Mancha? Bom A demais. gente pode rir até do cheque. O próximo a subir aí é o episódio com o Marquinhos, né? Exatamente. Essa semana? Essa semana sobe, o chefe já fez o ok. E se treino fechado fosse bom, o Figueirense estava classificado. Tava classificado. E quantas horas eu não vejo uma jogada ensaiada? Escondeu tanto que nem achou. Eu fui comentar isso com o Dema, né? Da jogada ensaiada, né? Pô, faz tempo que eu não vejo uma jogada ensaiada. Ele falou, vai lá no meu Instagram. Fui lá, pô, faz 8 anos a jogada. Pensei que era semana passada. Alô, Dema! Alô, Dema! Querido demais. A gente se encontra.